A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 13 e versículo de número 21, que diz assim: Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era a noite. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar aqui que o Senhor Jesus sempre soube, irmãos, quem era o traidor. Apesar dos discípulos não saberem de quem era que Jesus estava falando, a quem Jesus se referia, Jesus desde o início sabia que Judas era o traidor. Eu vou te falar uma coisa da parte de Deus. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe quem são as pessoas que esperam você dar as costas para lhe vender. Jesus sabe cada conversa rabadaraia. Jesus sabe cada reunião. Jesus sabe cada palavra. Sabe que pessoas têm lançado contra você, porque tem pessoas, irmãos, que são assim. Elas se levantam contra a nossa vida. Elas fazem o mal contra a nossa história, como se nós não tivéssemos um Deus que caminhasse conosco, como se não houvesse um Deus que revelasse o profundo. Jesus, ele não estava enganado. Rabadaramandaraço de cantarabaia. Jesus sabia quem era Judas, e eu quero profetizar que vai vir sobre ti um tempo de revelações, um tempo em que o Senhor ribiandaraço de canta vai mostrar a verdade sobre muita gente. Declare comigo: meu Deus vai mostrar a verdade sobre muita gente na minha vida. O meu Deus vai mostrar a verdade sobre muita gente na minha vida. Tem pessoas, aramanchurabai, decanta alamanchurai, que Deus vai trazer à tona, aleluia, muitas coisas que elas fizeram contra ti. Deus vai trazer à tona. Jesus ali estava dando sinais de quem era, porém os discípulos não estavam percebendo. E tem gente que está me ouvindo agora que o Senhor tem dado sinais a você, mas você está um pouco desatento. Você está um pouco desatenta, não se preocupe não. Porque o que for para vir, para assim você ficar sabendo, o Senhor vai te mostrar. E eu vou te falar uma coisa, vai ser de uma forma clara. Porque por um tempo Judas até se camuflou no meio dos discípulos. Diante de Jesus não, porque diante de Jesus ninguém se camufla. Diante de Jesus ninguém se esconde. Jesus sabia desde o início quem era Judas. Mas dentro ali dos discípulos, ele até se camuflou. Os discípulos não conseguiam perceber. Eu vou lhe falar uma coisa. Tem gente que é tão falso, que é tão dissimulado, rabadaraia, que finge tão bem, que é tão fingido, que ele se camufla, que se a gente não tiver Jesus na nossa vida, se Jesus não revelar o profundo, a gente não sabe quem é quem. Judas estava tão camuflado que os discípulos não perceberam. Mesmo com Jesus colocando um pedaço, um bocado de pão molhado, mesmo assim, o Senhor dando para ele, os discípulos não perceberam. E às vezes vai ser assim, irmãos, arabadaramandaraia. A pessoa tá lhe dando sinais e a gente não percebe. Parece que a gente tá assim, né, sem ver, sem perceber, e Deus está dizendo para você: eles se camuflam de você, mas de mim não. Por isso eu vou trazer um tempo de revelação. Tem pessoas que vão ficar surpresos, outras vão ficar assustadas, porque não imaginaria que Judas, arabadaraço de canto, estava muitas vezes ao redor, no meio. Às vezes nós confiamos segredos a Judas sem saber que é Judas. Porque Judas se camufla bem, irmãos.
Se você observar aqui, ele estava bem camuflado no meio dos discípulos do Senhor. Se não houvesse um tempo de revelação, se Deus não revelasse, se Jesus não mostrasse a verdadeira face de Judas, ele ia se camuflar até o fim da vida. E tem gente que se Deus não mostrasse quem é quem, Arabadaraia, se Deus não removesse da sua vida, se Deus não retirasse da sua história, Ribianchurabai decantalasturabaia, você iria ficar enganado. Você iria ficar enganada, porque tem gente que finge bem. Porém, os céus lhe trouxe aqui, através dessa palavra, para te falar que o traidor será indicado. Ele vai lhe mostrar. Ele vai lhe mostrar, e eu vejo Deus dando estrutura para pessoas, porque tem gente que você não esperava. Tem gente que você realmente, aleluia, nunca imaginou que seria o traidor. Só que Deus revela. Só que Deus indica. Só que Deus mostra quem é, para que os filhos dele não fiquem enganados. E Deus está dizendo para alguém aqui, através dessa palavra: eu não vou deixar você enganada. Aramanchurabai. Eu não vou deixar você enganado. Se engana quem pensa que engana os servos de Deus. Se engana quem pensa que engana homem e mulher de Deus. Jesus não estava enganado, não. Jesus sabia de todas as coisas. Ele sabia desde o início quem era Judas. Mas os discípulos não sabiam. Nós vamos observar aqui no livro de João, capítulo de número 6 e versículo de número 70, o Senhor Jesus dizendo assim, ó. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Aqui nós vemos o próprio Jesus dizendo: um dentre vós é diabo. Ou seja, ele sabia, irmãos, de tudo, só que tudo fazia parte de um propósito. Tudo era necessário acontecer. Eu vou lhe dizer uma coisa, até mesmo quem está se levantando contra você, até mesmo quem irá badaramandarai, quem está tramando contra ti, quem está fazendo mal, quem está lhe vendendo pelas costas, arabadaraia, faz parte de um propósito de Deus. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor será glorificado na sua vida, os propósitos de Deus na vida de Jesus. Judas não pôde invalidar. E tem pessoas que estão pensando que vão conseguir invalidar os propósitos de Deus na sua vida. Tem gente tentando estragar amanchurai decanta labai de rasto o que Deus tem na sua história. Porém, os céus me trouxe aqui para te falar que ninguém estraga, que ninguém anula, rabadaramandaraia, que ninguém paralisa os planos que ele tem contigo. Não tem esse negócio de se camuflar para tentar assim impedir os planos de Deus. Não tem esse negócio de se camuflar para tentar enganar aquilo que pertence ao Senhor. Deus traz um tempo de revelação e ele diz para você: o oculto, o profundo e o escondido será realmente revelado sobre muita gente. Não tem esse negócio de sorriso bonitinho não, irmãos, porque Judas estava entre os discípulos. Judas parecia ser bonzinho, é tanto que os discípulos não estavam ali percebendo que Jesus falava do próprio Judas. Jesus vinha dando sinais, arabadaraia. Mas os discípulos estavam ali desatentos. E às vezes, é como eu falei, tem gente que é tão, mas tão falso. Tem gente que é tão, mas tão dissimulada, que fica na sua história que você nem percebe. Porém, Deus está dizendo: quem anda comigo não fica enganado, não. Quem anda comigo eu revelo o oculto, o profundo e o escondido. Deus traz a revelação. Você vai ver a prova disso dentro da Bíblia. Homens que andaram com Deus e não ficaram enganados, como Pedro. Ananias e Safira retiveram parte da propriedade, inventaram que tinha vendido por um valor, sendo que era mentira. E ambos morreram. Por quê? Porque tentaram enganar a Pedro. Tentaram enganar os discípulos do Senhor. Ninguém engana quem anda com Deus não, meu irmão. Ninguém engana, rabadarasto decanta, quem anda com os céus. Você vai observar também na vida do profeta Aías, foi assim. A mulher de Jeroboão fingiu ser outra. E quanta gente está fingindo, né, meu irmão? E quanta gente está fingindo, né, minha irmã? Porém, o Senhor está dizendo: no tempo de revelações eu trago sobre a sua história. Ribiandarasto decanta. Um tempo de revelações eu trago sobre a sua vida. Não tem esse negócio de fingir. Não tem esse negócio de ficar fingindo que é uma pessoa. Não. Deus vai trazer a verdade. Sabe o que foi que o profeta Aías disse para ela? Por que finges assim, mulher de Jeroboão? Eis que estou encarregado de dizer duras novas. Ou seja, segura aí, porque o que eu tenho para te falar não é pouco não. O preço vai ser alto dentro da tua casa. Era isso que o profeta Aías estava dizendo para a mulher de Jeroboão. E é isso que Deus está dizendo para pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Ninguém vai lhe enganar não, minha filha.
E se alguém tentar lhe enganar, vai levar duras novas, arabadaraia. Se alguém tentar lhe enganar, vai pagar um alto preço, ribianturabai, xaramandarabacandarastrabaia. Não tem esse negócio de vir com um sorrisinho achando que engana servo de Deus e serva de Deus, não. Porque a gente não se ilude com um sorrisinho, não, com um abraço, com tapinha nas costas, não. Até porque, irmãos, Judas, ele era tão, mas tão dissimulado, como tem pessoas que estão tentando lhe enganar que são dissimuladas. Ele traiu Jesus, foi com beijo, não foi com murro, não foi com tapa, não foi com chute, não. Foi com beijo. Ele era dissimulado, ele ainda disse, salve, mestre. Ainda chamou Jesus de mestre, Ibiandaraia. E tem gente que é assim, se camufla mesmo, sabe? É camuflado. Porém o céu está dizendo, comigo não tem camuflagem certa. Eu vou revelar o profundo, o oculto, o escondido. Eu não vou deixar, minha filha, você ser enganada. Eu não vou deixar, meu filho, você ser enganado. Declare comigo, um tempo de revelações do alto está vindo para a minha vida. E todos que pensaram que iam me enganar vão pagar um alto preço. Um tempo de revelações do alto está vindo sobre a minha vida e todos que pensaram que iam me enganar vão pagar um alto preço, irmãos. Judas pagou um alto preço. Ananias e Safira pagou um alto preço. A casa de Jeroboão pagou um alto preço. Rabaiderei alabaracanta. E Deus está dizendo, um alto preço é chegado pra gente dissimulada. Um alto preço é chegado pra gente que pensa que engana meu servo. Rabai xaraman churai decantalastui. Pra gente que pensa que engana minha serva. Você tem um dono, você tem um pai, você tem um Deus. E ele revela o oculto, o profundo e o escondido. E ele diz pra você através da palavra dele, eu trago sobre ti um tempo de revelações do alto. Eu trago sobre ti uma verdade, aleluia, que você precisa saber. Quando Jesus ele foi dizer para os discípulos, ele foi indicar quem era o traidor, ele muito se angustiou, porque não é fácil não, irmãos. No versículo de número 21, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Jesus se entristeceu e às vezes nós vamos nos entristecer mesmo. Porque vai vir de onde a gente menos espera, vai vir de pessoas que a gente tinha preço, que a gente tinha respeito, que a gente gostava, porque Jesus não fez nada para merecer aquilo. Eu sei que tudo fazia parte de um propósito, mas Jesus não fez nada para que Judas fizesse aquilo com ele, era realmente da natureza de Judas. Era porque Judas era filho da perdição, não era da salvação. É tanto que o próprio Jesus vai dizer, um dentre vós é diabo. Ou seja, o próprio Jesus vai dizer que Judas era o diabo. Ele estava ali para cumprir um propósito. Porque até aqueles que se camuflam com maldade contra ti, rabadaramandaraya, estão cooperando para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E o Senhor diz para você, através da palavra dele, minha filha, a verdade sobre muita gente vai vir à tona. Rabai xaramandarabacanta. A verdade sobre muita gente vai ser revelada. Eu não vou deixar pessoas te enganarem. E pessoas que estão na sua vida, que estão tentando se camuflar, como Judas estava ali camufladinho no meio dos discípulos, eu vou revelar a verdadeira face. Depois da traição, todos souberam quem era Judas. E está chegando o tempo que todos vão ficar sabendo quem é essa pessoa. Porque o Judas pode até estar fingindo ser o que não é, mas chega um momento, irmãos, que a pessoa não consegue sustentar mais a máscara. E Deus está dizendo pra gente aqui, vai ter gente que não vai conseguir mais sustentar a capa, que não vai conseguir mais sustentar a máscara, porque o Senhor traz um tempo de revelações do alto e Ele não vai deixar ninguém lhe enganar. Se prepare, o tempo de revelações de Deus para a sua vida é chegado e Judas vai realmente ser revelado e muitos vão ficar sabendo da verdadeira face. Tem gente que está me ouvindo aqui que você até sabe quem é Judas, mas existem pessoas que estão ao seu redor que estão cegas, elas não conseguem ver, elas dizem que é coisa da sua cabeça, porém Deus está dizendo, assim como eu lhe revelei quem é Judas, assim como Jesus já sabia, mas os discípulos ainda não sabiam, chegou o tempo que os discípulos souberam, e está chegando o tempo que pessoas que estão ao seu redor vão saber também quem é quem, porque tem gente que está enganado, você não está, porque Jesus já lhe revelou, mas tem gente que está enganado ao seu lado, e Deus vai começar a mostrar a verdadeira face de Judas, assim como os discípulos souberam quem era o traidor, tem pessoas também que vão saber
saber quem é quem de verdade, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por você, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque como o Senhor trouxe um tempo de revelações, Pai, sobre, aleluia, os discípulos, e eles souberam verdadeiramente a verdadeira face de Judas. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, que o Senhor vai trazer a revelação, não somente para ela, mas para aqueles que cercam a Ele, que cercam a ela, Pai. Aqueles que não acreditam que algumas pessoas são falsas, aqueles que não acreditam, meu Deus amado, naquilo que o Senhor já revelou para o meu irmão e para a minha irmã, o Senhor vai trazer um tempo de testificação, Pai. Assim como os discípulos estavam cegos, tem pessoas que estão cegas, que não estão vendo a verdadeira face de Judas, mas está chegando o tempo que o Senhor vai revelar. Está chegando o tempo que o Senhor vai mostrar, e o Senhor não vai deixar aquilo que te pertence, Iramandaraba, cantarastura, Pai, enganado. Oh Pai, Tu és um Deus que revela o oculto, profundo, o escondido, tens primazia, Senhor. Traz a revelação e não deixa, meu Deus amado, nada nem ninguém nos enganar, Senhor. E não deixa também enganar aqueles que estão ao nosso lado. Traz a verdade à tona. Oh Pai, eu venho te pedir em nome de Jesus que o Senhor vá curando, que o Senhor vá libertando, que o Senhor vá restaurando, que o Senhor vá restituindo, que o Senhor vá abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo os laços, as setas, as amarraduras, os dardos inflamados, as obras contrárias, tudo que o inimigo armou, arquitetou, planejou, meu Pai amado, que perca as forças, que caia por terra, em nome de Jesus. Nos fortalece fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para a glória do Teu nome, meu Pai. Ou Jesus, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são Teus, Jesus, são ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma, Pai, que tem se rendido a Ti. Ou, Senhor, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Dá uma novidade de vida para essa pessoa, dá uma nova história, alegre o coração dele, o coração dela, em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, eu venho te pedir que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Senhor, eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo e eu te peço que, se for para a glória do Teu nome, que o Senhor faça um milagre acontecer, Pai, que o Senhor faça o Teu nome ser glorificado no nosso meio, que haja testemunho de cura, de libertação, de restauração, de restituição para a glória do Teu nome, Senhor. Eu venho te pedir em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa anular tudo que foi feito contra nós, Pai. Que contra Jacó, Tua palavra diz que não vale encantamento, que toda obra contrária seja quebrada, seja desfeita contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa história, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Assim eu te peço, meu Deus, crendo na nossa vitória, já te agradeço. Amém. Deus, Ele diz para você que Ele vai te indicar quem é quem, que Ele vai lhe mostrar a verdadeira face de pessoas. E não somente isso, tem gente que está me ouvindo agora que você sabe quem é quem, mas tem pessoas que estão enganadas com Judas, porque os discípulos, eles estavam enganados, eles não sabiam quem era o traidor, mas Jesus sempre soube. E depois chegou o momento em que Jesus trouxe à tona quem era quem. Deus está dizendo, não se preocupa não, que tem pessoas que não vão conseguir sustentar máscara por muito tempo. Deus vai revelar a verdadeira face. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém, que Deus te abençoe.